Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá. Do sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá. Apresentação: Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados, boa tarde. Estamos chegando hoje, sábado, 8 de julho de 2017, 12 horas 2 minutos em São Paulo. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br. Sim, a você também que está conectado através do nosso aplicativo Rádio Conectados FunSai. Se você não tem, aproveite aí e instale no seu Android ou iOS, porque o melhor, como diz um amigo meu, ele é de grátis, né? Não se esqueça também que você pode mandar suas mensagens, sim, claro, para o WhatsApp. Adicione o WhatsApp da Rádio Conectados aos seus contatos. O DDD é 11 94580 2334. Repetindo aí para você não esquecer, o DDD é 11 94580 2334. Um abraço também para todos vocês que estão curtindo aqui a nossa live, ó. Já tem gente aqui, meu amigo Marlon Moreira lá em Pernambuco, Antônio Mário lá em Salvador, Tereza Trolese lá em Minas Gerais, Luzia aqui em São Paulo, Maria Santos no Paiaiá, tem gente no Paiaiá já ouvindo a gente. Muito obrigado a todos vocês, participe com a gente, manda suas mensagens, mande suas perguntas, mandem suas dúvidas e mande também os seus elogios, quem não gosta de elogio, né? Um recadinho aqui importante antes de eu apresentar aqui o meu convidado, um convidado especial. De 10 a 14 de julho, a Rádio Conectados promove a primeira semana da comunicação. E é claro que você não pode ficar de fora dessa. Entre no site www.radioconectados.com.br e faça a sua inscrição. Lembrando, é gratuito, mas as vagas são limitadas. Semana da Comunicação da Rádio Conectados é mais uma realização da FunSai. Muito obrigado a todos vocês que estão conectados com a gente. Doze horas 5 minutos em São Paulo. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart. Ao som do mestre Frank Sinatra com Blue Moon, eu apresento o meu convidado. Formado na Faculdade de Medicina da USP em 1960, fez residência de cirurgia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em 1961 e 62. Trabalhou como bolsista em cirurgia de fígado e vias biliares no Hospital Saint-Antoine da Universidade de Paris. Há 47 anos ou mais um pouquinho, ele trabalha com questões emocionais como depressão, síndrome do pânico, ansiedade e demais. Está aqui comigo hoje, para a honra do nosso programa, Dr. Hiroshi Ushikusa. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui do nosso programa. O prazer é todo meu. Depois que tive a oportunidade de conhecer tudo aqui, eu é que me sinto privilegiado de poder participar nessa atividade de vocês. Muito obrigado, meu. A gente fica super feliz. Tenho certeza que o senhor tem muito a contribuir a todos os ouvintes que estão aí ouvindo a gente. Eu falei aqui o ano de carreira. Quantos anos já, doutor, de formação aí já nessa... De formado em medicina, tenho 57. Eu trabalhei na área de cirurgia durante uns 14 anos. Portanto, na área de psicoterapia, eu trabalho há 43 anos. 43 anos já.
Sim. É uma vida, né, doutor? É uma vida. Tá gostando do som aí, o fundo musical, Frank Sinatra no ouvido? Sim, tá tudo muito bom. O senhor também, que daqui a pouco, né, vai dar uma palhinha, que também é cantor, ele tava me contando ali fora do ar que ele canta também, né? Então, principalmente Frank Sinatra, né, doutor? Sim, gosto muito. Doutor, o senhor é japonês ou filho de japonês? Eu sou filho de japonês, portanto sou da segunda geração, os chamados Niseis. Nisei, né? Meus pais eram nascidos no Japão. Entendi. O senhor é Nisei, muita gente confunde às vezes Nisei com Sansei, né? Tem essa, Isso. faz essa diferenças aí. Vamos falar aqui um pouco, doutor. Para começar, eu gostaria de falar sobre depressão. Pois não. Um tema sério. Hoje, por exemplo, há uma grande incidência de pessoas com depressão. É chamada até, inclusive, da doença que mata calada, né? Sim. E para iniciar, minha primeira pergunta é: o que é a depressão? A depressão, na verdade, é uma dificuldade da pessoa curtir a vida. Curtir a vida em que sentido? Para que a gente vive? Para ser feliz. Mas para ser feliz é fundamental também nós temos a capacidade de sentirmos prazer, alegria, satisfação. Então são pessoas que no fundo têm muita dificuldade de curtir, de sentir esse sentimento, essa sensação de prazer e de alegria. E se o objetivo principal da vida, o valor principal da vida é ser feliz, e se o ser feliz é uma dificuldade para a pessoa viver torna-se uma dificuldade. E a gente vive desde a hora que acorda até a hora que dorme. Então é um problema permanente. Agora, a pessoa acaba se acostumando. Às vezes, o pior do problema é se acostumar com o problema. A pessoa tem a impressão que a pessoa é daquele jeito porque cada um tem o seu jeito. Cada um é o que é. Então, na verdade, as pessoas têm medo de descobrir que estão com depressão. Isso as torna um pouco tímidas em procurar um tratamento, doutor? É uma pergunta um pouco capciosa, né? Porque o medo é o componente principal da própria depressão. Então, o medo, que é a essência da depressão, faz com que a pessoa tenha medo de querer resolver isso. Porque o objetivo de resolver isso, para que é? Para a pessoa sentir melhor, sentir feliz. Mas se a pessoa tem medo de sentir feliz, aí fica um problema complicado. Fica mais difícil de resolver. Há uma causa. A depressão, ela é o resultado de alguma causa específica ou ela é um conjunto de coisas que vão se acumulando? É uma pergunta muito pertinente. Muita gente acha que a causa da depressão é um fator traumático, uma experiência traumática que a pessoa viveu no seu passado. Mas, na verdade, não é isso. Ela faz parte da personalidade da pessoa, do temperamento da pessoa. E a nossa personalidade se forma na nossa infância. Sim. Na nossa primeira infância, se estendendo um pouco para a adolescência. Então, dependendo das condições do lar onde a criança nasceu, aquilo vai impregnando a memória da criança. E as primeiras lembranças são gravadas com muita intensidade e ficam no arquivo lá da memória inconsciente, provocando influências para o resto da vida. Ela, na verdade, é o seguinte: a depressão pode ser ela pode vir da infância, da personalidade, da criação da criança e se tornar, ela tem cura, ela se torna eterna, como é que é? Ou o tratamento apenas a ameniza? Uma outra pergunta muito pertinente. Muita gente acha, inclusive profissionais, que não tem jeito, faz parte da característica da pessoa. O que se pode fazer é apenas atenuar, inclusive com a ajuda de medicamentos, são paliativos.
Então são tratamentos, entre aspas, comportamentais. Não fique assim, faça isso, faça aquilo. São sugestões, são conselhos. Tanto é que uma das maiores sessões nas boas livrarias é o setor de livros de autoajuda. Está cheio de livros de autoajuda. Sinal que nenhum deles funciona, né? Porque se um deles funcionasse de verdade, bastaria aquilo. Então o senhor, como um especialista no assunto, o senhor não recomenda livro de autoajuda? Não que eu não recomendo. É bom a pessoa ler como um complemento de como agir para melhorar, desde que a pessoa esteja realmente trabalhando a causa do problema para resolver o problema, não apenas para dar uma melhorada. Aliás, esse foi um dos motivos que eu mudei de especialidade. Né? Eu era cirurgião de aparelho digestivo. E isso eu queria tocar no senhor. O motivo pelo qual o senhor deixa, depois até de algum tempo já como cirurgião, passar a trabalhar com questões de cunho emocional. Isso. Então, o que eu vou falar agora é uma prova daquilo que eu vivo apregoando aos clientes. Meu exemplo de vida. Eu adorava cirurgia, me formei numa boa faculdade, medicina da USP, fiz residência de cirurgia no Hospital das Clínicas, né, uma residência muito disputada. Eu adorava a cirurgia, mas na prática, a gente vê que não é bem assim. Como dizia Jomir Betting, na prática a teoria é outra. É outra. Boa frase. Saudoso Jomir Betting. Mas, então eu percebia que o indivíduo tinha uma úlcera crônica que não se curava, não cicatrizava. Fazendo regime alimentar, tomando antiácidos, anticolinérgicos, e mesmo assim, dependendo do caso, não melhorava e, pelo contrário, começava a dar complicações, hemorragias, estreitamentos, estenose. Então, quando chegava no caso das complicações, a gente operava. O que era a cirurgia? A gente tirava 2/3 do estômago da vítima. 2/3. Isso para mim é uma mutilação. E se arrependimento matasse, hoje eu seria uma múmia. O senhor não se sentia bem fazendo aquilo? No começo tudo bem. Eu achava que estava cumprindo os procedimentos que eu aprendi na faculdade. Mas depois, com o tempo, eu fui percebendo que muitas vezes a cirurgia não resolvia. Aparecia uma recidiva naquele pedacinho que sobrava, ou não dava recidiva no coto remanescente do estômago, mas aí aparecia um diabetes, aparecia uma hipertensão, que mudava o órgão de choque da vítima. Então, com o tempo também fui verificando que a causa era emocional, porque só de dar uma atenção maior aos pacientes, porque antes da doença eu sempre me preocupei com o doente. Eu dava prioridade ao doente. Conhecer a pessoa. Conhecer a pessoa, que por acaso estava com uma doença. Então, só de dar essa atenção a mais, e no esquema de medicina previdenciária, atendendo 20 consultas por hora. Imagine. É quase desumano conseguir fazer um trabalho, né? Carlos Silva, não é quase, é muito desumano. Agora, o que eu acho incrível, nem eu entendo como é que eu conseguia, é com esse pouquinho de atenção que eu dava para o paciente, se fosse medido no tempo, alguns segundos a mais, mas é a intenção, é o sentimento que você passa. Os clientes começavam a se sentir melhor. E quem eram esses clientes? Eram operários de fábrica. Fui um médico recém-formado, eu tinha emprego, eu era médico de fábrica. O meu primeiro emprego do dia, eu entrava junto com os operários pelo portão de entrada dos operários. Eu ia lá, atendia os coitados. E só com essa pequena atenção que eu dava, eu percebi que eles marcavam uma hora, eles tinham direito, e voltavam outra vez, só para conversar alguns minutos comigo. E com isso, eles se sentiam melhores.
Que bom isso, que bom. Deixa eu mandar um abraço aqui e um recadinho para você, que se tiver alguma mensagem, alguma pergunta sobre esse tema, mande para a gente. Eu tenho que mandar um abraço aqui a Débora Franca, aqui em São Paulo, minha esposa Gleice Fonseca, também com Murilo, meu filho, também ouvindo o programa. Joélia Menezes está lá dizendo que o tema é muito bom, ela está em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Tem mais gente ligado aqui com a gente. Claro que eu tenho que mandar um abraço para as pessoas na Suíça, na Alemanha, no Japão também ouvindo a gente. Muito obrigado a todos vocês que estão aí do outro lado do mundo aí, né, ouvindo a gente. E se tiver pergunta, faça aqui também, como minha amiga Ana Lúcia Xavier, ela está em Nova Açores, Bahia, e manda uma pergunta aqui para o doutor Hiroshi. Doutor, era o seguinte, a depressão é considerada por alguns estudiosos como doença da alma? Se o senhor concorda com essa afirmação? Muito obrigado, Ana Lúcia Xavier. Sim, eu concordo, porque a alma intimamente é a essência do nosso psiquismo e está intimamente ligado aos nossos sentimentos. Dependendo dos nossos sentimentos, os sentimentos fortalecem a alma ou envenenam a alma. Entendi. E aí eu pergunto para o senhor também, a depressão, assim, ela é considerada a doença do século hoje, doutor? Sim, é praticamente considerada a doença do século. Segundo algumas estatísticas, por exemplo, nos Estados Unidos, acomete mais ou menos 20% da população. 40 milhões de americanos, com aquele padrão de vida tão alto, sofrem de depressão. E com tanta evolução, a ciência, a medicina que evolui tanto, dá para mais ou menos dizer aí as possibilidades de cura da depressão? Vai depender muito da Rádio Conectados. Opa, então... É para isso que nós estamos aqui, né? E realmente parabenizo o amigo Carlos Silvio. Através dessa divulgação, se conseguimos conscientizarmos a população que a depressão é uma doença do sentimento, é uma doença da alma. Portanto, tem cura desde que a pessoa se conscientize disso e comece a trabalhar nisso. Não adianta admitir que mas se não fizer nada nessa direção. Então, ter a humildade de procurar profissionais, amigos, para trabalhar com os seus sentimentos e também com a sua espiritualidade para fortalecer a nossa alma. Por que, por exemplo, os portadores de alguma doença, psicose, eles têm assim um certo receio de contar para a família que está passando por aquilo? O que precisa para acontecer e o quanto, por exemplo, um desabafo, uma conversa com seus próprios familiares, as pessoas mais próximas, o fará bem? Preconceito é uma palavra terrível. Esse preconceito existe há séculos. Na antiguidade, e que não vai muito longe, até há pouco tempo, pessoas com problemas emocionais que precisam procurar um psiquiatra, um terapeuta, era sinônimo de louco, né? Tem os hospícios que internavam os loucos, ficavam abarrotados de pessoas que nem sempre eram esquizofrênicos, loucos de verdade. Muitos eram vítimas de problemas psicológicos, neuróticos graves, mas nunca loucura. Então, esse preconceito que problemas emocionais, procurar um psiquiatra, fulano é louco, melhorou muito, mas ainda existe. Tanto é que eu tenho colegas de profissão, médicos, Sim. que têm problemas. E a coisa mais difícil é convencer o médico que ele tem problemas, que ele deve se tratar psicologicamente. Inclusive alguns psiquiatras. É mesmo, doutor? Sim, infelizmente. E como... E aí vem a curiosidade aí, como alguém, na função de tratar as pessoas, procura tratamento, hein, doutor?
Desculpe, não entendi. Como alguém, por exemplo, nessa função de tratar as pessoas, nessa situação, procurar tratamento, é o que? Tem que dividir com os colegas de profissão, é isso? Aí é uma questão muito delicada. Eu acho que começa no problema da falta de humildade, é um problema de postura, de arrogância, da própria achar que para a própria pessoa não admitir que tem problema, que o problema é sempre dos outros. É uma coisa incrível, mas, por exemplo, eu sou contra o cigarro. O senhor não fuma? Não fumo e procuro convencer as pessoas a não fumarem. Eu conheço colegas psiquiatras que fumam. Então, como é que fica? Porque fazer terapia não deixa de ser um trabalho de reeducação. E educar não é só ensinar. Educar é dar exemplos. E o mais difícil é dar exemplo. Por isso que eu acho que uma das coisas mais difíceis na vida é educar os filhos, educar uma criança. É de muita responsabilidade. Com certeza, não tenha dúvida que sim. Agora em São Paulo são 12 horas e 25 minutos, a gente está conversando aqui com o psicoterapeuta Dr. Hiroshi, batendo um papo aqui sobre depressão. A gente vai fazer aqui uma primeira pausa, tomar aquela água, né? E em seguida a gente volta, que a gente vai falar ainda sobre depressão, a gente vai falar também sobre síndrome do pânico e também sobre ansiedade aqui no programa. E no final do programa o Dr. Hiroshi promete cantar aqui ao vivo, entendeu? Para todos vocês. Então, ó, vem coisa boa por aí na voz do Dr. Hiroshi, hein? A gente volta em seguida, viu? São 12 horas e 25 minutos em São Paulo. Fica com a gente aí. Voltamos já com mais. O programa Paiaiá é só na Rádio Conectados. Está de volta. O programa Paiaiá é só na Rádio Conectados. Voltamos aqui ao vivo com o programa Paiaiá na Conectado. Enquanto isso, eu vou passar um recadinho importante para você. Dos dias 10 a 14 de julho vai rolar a primeira semana da comunicação aqui na Rádio Conectados. E é claro que você não vai perder mais esse grande evento, não é mesmo? Um evento realizado pela Rádio Web Conectados, a melhor e mais completa rádio web do Brasil. Serão diversas palestras e uma delas é sobre o futuro da rádio com o radialista e jornalista Irineu Toledo do grupo Clube da Voz. Então, se você quer saber o que pode acontecer com rádio no futuro, acesse o site www.radioconectados.com e se inscreva. Lá você encontra a agenda completa de todas as palestras. Lembrando, o evento é gratuito, mas as vagas são limitadas. Essa é mais uma realização do projeto Conectados FUNSAI. Muito obrigado. Bom, você ouviu aí, antes, está ouvindo no fundo, o mestre Frank Sinatra, né? Então você ouviu as músicas My Way e New York, New York, pedidas aqui pelo Dr. Hiroshi, né? Fale um pouquinho aí para mim dessas músicas aí. Gosta muito, né, de Frank Sinatra, doutor? Eu gosto de Frank Sinatra. Agora, o porquê a minha paixão por New York, New York, é uma história que eu vou tentar resumir o mais rápido possível. Fique à vontade, doutor. Em 1992, eu estava me preparando para fazer a minha primeira maratona. A maratona de Nova York. Eu estava então com 56 anos. Sim. Então a gente ia diariamente na USP às 6 horas, às 5 horas da manhã a gente se largava e corria das 5 às 6. Então para a gente ir se motivando, eu coloquei uma fita no carro, um decassete, do Frank Sinatra, sobre New York, New York, me preparando, me motivando para a maratona New York. Então, durante aquele ano, diariamente, na ida e na volta, eu ouvia várias vezes
New York, New York. Que legal, rapaz. Pode continuar. E quando finalmente consegui completar minha primeira maratona, por acaso estava lá uma amiga assistindo a corrida e ela conseguiu, através do concierge do hotel onde ela estava, Sim. o ingresso para o show do Frank Sinatra e Liza Minnelli no Radio Music City Hall. Naquele mesmo dia que eu completei a primeira maratona. E todo alquebrado, me arrastando para subir aquela escadaria, consegui chegar ao teatro. E a última música, fechando a noite, foi New York, New York, cantado por Frank Sinatra e Liza Minnelli. Que história legal, hein, doutor? E clássicos também, né, doutor? Sim, sim. Muito bom saber disso. Agora em São Paulo, 12 horas 37 minutos, estamos de volta, batendo um papo aqui sobre questões emocionais, depressão, né? Se você tiver alguma dúvida, né, alguma pergunta, mande aqui um abraço para Valéria Oliveira, faça como meu amigo Neilton Almeida, meu amigo escritor, historiador. Ele te manda aqui uma pergunta, doutor. Boa tarde, amigo Silvio e doutor Hiroshi. O primeiro passo é admitir que tem a doença e procurar ajuda. Por outro lado, por que os medicamentos são tão caros aqui no Brasil, principalmente nessa especialidade, doutor? Obrigado, Neilton, por sua mensagem. É uma pergunta muito pertinente e muito delicada, talvez até um pouco perigosa, mas eu vou responder. Para começo de conversa, eu acho que não existe nenhuma doença que tem tantos medicamentos para tratar da mesma doença, que são os antidepressivos. Então é com os livros de autoajuda. Se algum antidepressivo realmente fosse bom e resolvesse, não precisaria ter tantos. Outra coisa, a indústria farmacêutica não é instituição de caridade. Eles fazem pesquisas, investimentos, e eles precisam ganhar. E a cada produto que eles lançam, por conta de pesquisas, o preço vai subindo. Tanto é que existem alguns antidepressivos muito antigos que têm um resultado bom e estão sumindo do mercado, porque o preço é muito barato. Entendi. Então, infelizmente, existe um grande interesse da indústria farmacêutica. Exatamente. Espero que esteja respondida a sua pergunta, Neilton. Um abraço também a Arielson Cruz ouvindo a gente. Muito obrigado. Doutor, vamos aqui. Deixa eu te perguntar agora sobre síndrome do pânico. E a minha pergunta de início é: o que é a síndrome do pânico e qual a diferença entre síndrome do pânico, por exemplo, e depressão? No fundo, são parentes, porque a essência do síndrome do pânico, como o próprio nome diz, é medo. Sim. A essência da depressão é medo. A diferença é o quantitativo. O pânico, né, é um medo muito, muito intenso, um medo insuportável, um medo que a pessoa possuidora, vítima do pânico, perde completamente os seus controles. Isso é para diferenciar pânico da depressão. Sim. Agora, quando a gente fala em síndrome do pânico, é um quadro característico. Porque uma coisa é o pânico que uma pessoa sente diante de uma situação dramática, de repente está sendo assaltado, de repente o avião, o comandante anuncia, infelizmente estamos caindo. O comandante do navio fala, estamos afundando. Nessa hora, o mínimo que pode acontecer, as pessoas todas entrarem em pânico. Então, embora uma sensação terrível, é natural, é fisiológico. Entendi. Agora, quando a gente fala em síndrome do pânico, aparentemente essa mesma sensação de pânico, mas de uma natureza absurdamente doentia. Tem pessoas que de repente têm uma crise de pânico por estar numa condição desejada pela pessoa. Não, um caso que eu me lembro, que ficou muito gravado, uma pessoa que há anos não tirava férias,
trabalhava. Finalmente conseguiu tirar férias, foi para a Europa, estava fazendo um city tour numa cidade linda, numa das belas capitais europeias. De repente, teve uma síndrome do pânico. Olha só. A ponto de ter que descer do ônibus lá de turismo e ser levado às pressas para um hospital, para um atendimento hospitalar de emergência. Tem pessoas que estão dirigindo, aparentemente numa boa, não está acontecendo nada demais. De repente tem uma síndrome do pânico, tem que encostar o carro no meio da avenida ou no acostamento numa estrada, que torna-se absolutamente incapaz de continuar dirigindo. E essa síndrome, ela tem alguma relação com a formação da personalidade também, doutor? Sim, aí é que está. O porquê disso? Primeiro, como é que funciona o mecanismo do pânico? A pessoa que tem esse problema é que, no fundo, tem um sentimento de não merecimento de sentir prazer. Como assim? São pessoas que desenvolveram, ao longo da sua formação de personalidade, um complexo de culpa terrível. Bom, qual a diferença entre complexo de culpa e culpa? A palavra complexo significa a pessoa se sente culpada sabendo que não é culpada. É um problema terrível e muito, muito mais frequente do que se possa imaginar. Mas por que esse absurdo? Se a pessoa sabe que não é culpada, por que se sente culpada? Voltamos à velha história da formação da personalidade, à infância. A infância. Na infância estão os nossos segredos psíquicos profundos. São pessoas que, quando crianças, foram criadas sem amor, foram criadas com muito desamor, sem afeto, sem carinho, sem se sentirem protegidas, amadas, queridas, respeitadas, valorizadas. Acredite, mas tem muita gente, muitas crianças, nascido num lar aparentemente normal, com pai e mãe, Sim. mas que por distúrbios terríveis do pai ou da mãe, principalmente, foram criadas de uma forma cruel, porque os pais descarregavam na criança suas neuroses, Sim. seus recalques, mas de uma forma cruel. A vivência ali, né? Exatamente. Do problema. Agora é o seguinte, a solução para a síndrome do pânico implica o quê? Obrigatoriamente num tratamento psicoterápico ou medicamentos como antidepressivos? No caso da síndrome do pânico, infelizmente, é necessário, no início, a ajuda de um medicamento. Existem alguns antidepressivos fortes que têm um efeito particular muito bom em relação ao pânico. Então, é como eu falo, é um mal necessário. A pessoa sofreu uma fratura da perna, ficou 3 meses engessado, e quando tira o aparelho de gesso é que começa o sofrimento, porque as pernas ficaram completamente atrofiadas. Então, a psicoterapia equivaleria à fisioterapia, que é a fase dolorosa. Mas até a pessoa recuperar o vigor normal, a pessoa precisa de uma bengala, ou às vezes até de um par de muletas, que seria o papel do antidepressivo. Entendi. Muita gente tem medo de ficar dependente do antidepressivo para o resto da vida. Infelizmente isso é verdade. Por quê? Porque não adianta tomar antidepressivo ou usar bengala se a pessoa não levar a sério o tratamento da fisioterapia ou da psicoterapia. Entendi. 12 horas 46 minutos. Nós temos aqui também um quadro cultural, quadro Cultura Conectada, onde o escritor Darlan Zurk traz sempre aqui um comentário, uma análise, uma sugestão. E hoje ele vai falar do filme Casablanca, que está completando 75 anos, né? Ele trouxe aqui, eu vou soltar aqui o quadro para ver o que ele vai falar.
Boa tarde, Darlan Zurk. Fala, mestre. Boa tarde, Carlos Silvio e ouvintes e internautas do programa Paiaiana Conectados. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Acabamos de ouvir a parte inicial da música, uma verdadeira obra-prima, que se chama As Time Goes By. Uma tradução possível é Como o Tempo Passa, composta em 1931, de autoria de Herman Hapfeld, e que faz parte de outra obra-prima, o maravilhoso filme Casablanca, de 1942, dirigido por Michael Curtiz e com estrelas como Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Vencedor do Oscar em 1943, nas categorias Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro, além de outras indicações para o mesmo evento, o filme Casablanca, completando 75 anos em 2017, se passa na cidade de Casablanca, em Marrocos, norte da África, colônia francesa, durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, além de retratar a Grande Guerra, passava justamente naquela época. A cidade de Casablanca era uma importante rota para fugir dos nazistas. Rick Blaine, no papel do ator Humphrey Bogart, era dono de uma casa noturna na qual se contrabandeavam vistos e se tramavam todos os tipos de conspiração. Ele se vê no dilema de reconquistar o seu grande amor, Ilsa Land, interpretada por Ingrid Bergman, e fugir com ela ou ajudar na resistência contra Hitler. Um filme incrível que mistura ação, drama e romance. Inclusive, a música As Time Goes By é cantada no filme e aqui pelo ator Dooley Wilson, no papel de Sam, o braço direito de Rick Blaine. Todas as listas dos melhores filmes do mundo incluem Casablanca. Para quem gosta de cinema e de uma ótima história, é fundamental ver esta maravilha. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Bom fim de semana a todos e até a próxima com mais Cultura Conectada. Boa tarde. Você ouviu aí um mestre Darlan Zurk falando aí sobre o filme Casablanca. A gente está batendo um papo aqui sobre questões emocionais como síndrome do pânico, depressão, com o Dr. Hiroshi. Um papo muito informativo e pertinente para o mundo que vivemos aí. Tem alguma pergunta? Manda pra gente que ele ainda promete daqui a pouco. Doutor, o quanto a música serve de tratamento para questões emocionais? Uma pergunta muito pertinente, Carlos Silvio. A música ajuda muito. A frase não é minha, vou repetir. A música, o canto é o alimento da alma. E para ser coerente com as coisas que eu falo, eu mesmo participo de um coral do Portal, que esse ano nós completamos 35 anos. 35 anos? Há 35 anos que semanalmente eu participo dos ensaios do coral. Aqueles que estiverem interessados, estamos abertos a novos participantes. Terças-feiras, às 8 horas, no condomínio Portal do Morumbi.
E o senhor poderia dar uma palhinha aí, trazer a prática aí desse coral aí? O que é que o senhor tem aí? O que é que o senhor podia dar uma palhinha pra gente aí? Carlos Silva, você está me colocando numa situação delicada. Forçado por você, o teu amigo Gustavo conseguiu aqui a letra do New York, New York. Grande Gustavo, esse homem consegue tudo aqui na rádio, viu? O homem é fera, viu? Ó, e tem dois, Gustavo Bueno e Gustavo Oliveira. Os dois são feras aqui, então... Você preparou um trechinho aí pra gente? Foi de New York, New York, de Frank Sinatra? Sim. Então, com vocês, Dr. Hiroshi, Frank Sinatra, interpretando Frank Sinatra com New York, New York. Start spreading the news, I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through my very heart of it. New York, New York, I want to wake up in the city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. It make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York, com o Dr. Hiroshi. Ele já prometeu em off aqui pra mim que assim que gravar o CD, ele volta aqui ao programa para lançar, né, doutor Hiroshi? Vai devagar, vai devagar. Que legal. A música é muito boa, a música faz muito bem ao espírito, à alma, e está relacionado ao nosso dia a dia. Doutor, a gente está chegando já nos minutos finais. Quando o tema é bom, o programa voa, falta tempo aqui para tocar em todos os assuntos, mas aí eu ainda tenho outra pergunta aqui. O humor. O quanto o bom humor, na verdade, faz diferença para questões emocionais. Por exemplo, o quanto um bom dia, um obrigado, pode torná-las as pessoas melhores. Carlos Silva, você fez uma pergunta fundamental. Uma pessoa ter a capacidade de manter sempre dentro de si um bom humor é fundamental para todo aquele que tenha uma pretensão de se sentir feliz. É impossível se sentir feliz sem sentir prazer, sem sentir alegria. Mas para alimentar isso é fundamental desenvolver o bom humor, mas de uma forma permanente. Sim. Tudo, mesmo para quem não está acostumado, tudo é uma questão de praticar. A gente só adquire prática praticando. Para ser coerente com aquilo que eu tinha acabado de falar, no aspecto do exemplo, eu mesmo me vejo frequentemente durante o dia, sem eu pensar, sem eu fazer força, falando em tom de brincadeira, uma coisa agradável, sempre para provocar uma reação de alegria. Uma reação bem-humorada, que deixa a pessoa contente, né? Isso, é fundamental isso. E, de certa forma, isso serve também como um autotratamento, né? Um autodesenvolvimento da boa convivência, né, doutor? Perfeito, isso já faz parte, como se fosse lição de casa que a pessoa pratica para desenvolver aquilo que aprendeu na escola, né? É a prática cotidiana, permanente, do bom humor. Muito legal. Doutor, a gente, infelizmente, estamos chegando. Eu gostaria de ficar aqui a tarde inteira batendo papo e ouvindo também o senhor cantar, né? Mas o tempo não deixa, né? E aí eu gostaria que o senhor deixasse aí a saudação final, que o senhor falasse aí onde o senhor atende, endereço onde podem ler
também, o que o senhor escreve. Eu gostaria que o senhor falasse, por favor. Bom, então, estimulado pelo amigo Carlos Silva, antes de mais nada, agradeço a atenção de todos e vou fazer então um pequeno comercial. Eu atendo na Avenida 9 de Julho, 4939, Sala 42B, bairro Itaim Bibi, São Paulo. Telefone do consultório 3285-5118. Mas o mais interessante que eu sugiro é que tentem acompanhar os artigos que eu posto no meu blog todas as quartas-feiras. Para acessar meu blog, basta colocar no Google meu sobrenome, ushikusa.com, ushikusa.com. Já cai direto no blog. Doutor, muito obrigado, mas ainda eu quero que o senhor em 30 segundos responda a pergunta aqui da Valéria Oliveira, lá de Araçatuba. Apesar das causas que motivam a depressão serem muito amplas, quais as principais causas? Obrigado, Valéria, por sua pergunta. As principais causas, novamente repetindo, são os sofrimentos, os traumas que a pessoa passou na infância, se estendendo à adolescência. O clima de infelicidade, o clima de constrangimento dentro da própria casa, no dia a dia. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado mesmo por ter vindo aqui. Foi um prazer imenso para mim, Carlos Silva. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conectados com a gente até agora. Não se esqueça, bom final de semana. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Bom final de semana, gente. Você ouviu o programa Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá. Do sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá. Apresentação Carlos Silvio. Se você é descolado e quer sempre estar ligado, ouça Rádio Conectados. Tudo bem aí, turminha? Quero convidar vocês, eu sou o Sérgio Luiz, para participar da Semana de Comunicação aí da Rádio Conectados. Eu vou estar com vocês ao vivo na segunda-feira, dia 10